Fala pessoal, beleza? Meu nome é Lucas Mendonça, sou professor de Física aqui do Instituto Laborem e nós estamos fazendo aula de Mecânica. Essa aqui é a aula 6 que a gente vai falar sobre posição de objeto em uma trajetória, tá bom? Então vamos trabalhar. Olha só, começando aqui, como que a gente faz para definir a posição de um objeto numa trajetória? Vamos imaginar o seguinte, tem uma trajetória qualquer, uma rua, tá? As ruas aqui do lugar, da cidade onde eu gravo, que é em São Paulo, não são muito diferentes disso aqui nesse bairro. Tá bom? São as ruas que sobem, descem, por aí vai. Então a gente tem uma rua. Nessa rua, eu vou colocar alguns pontos que eu vou marcar como se fosse na calçada esses pontos aqui. E eu coloco uma pessoa andando ali. E aí o que eu vou fazer? Esses pontos eu vou marcar de 1 em 1 quilômetro. Tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui esse primeiro ponto do quilômetro 12. Vou chamar de espaço inicial, S0, S de espaço, espaço inicial, 0, tá? Ponto 0, marca inicial. Ponto 1, espaço 1, 13, quilômetro 13. Ponto 2, quilômetro 14. Ponto 3, quilômetro 15. E ponto 4, quilômetro 16. Então, entre um ponto e outro, eu tenho 1 quilômetro de diferença. E uma pessoa vai começar a andar nesses pontos aqui, tá certo? Então, qual que é a ideia? Eu estou marcando posição, ou seja, estou tirando foto dessa pessoa andando em cada um desses pontinhos aqui. Isso aqui é a posição que eu tenho. Tá certo? Cada um desses pontinhos é a posição que eu vou ter da pessoa, tá? Na sua trajetória. É simples assim. Posição de objeto, posição de uma pessoa, posição de um carro, é a posição dele. Qual que é? Assim que eu defino um referencial, que a gente vai falar na próxima aula, eu defino um referencial, uma régua, tá? Pintei no chão, qual que é o ponto que a pessoa está nesses lugares, tá certo? E o que a gente pode fazer é simplesmente fazer uma tabelinha para facilitar para a gente. Então, essa tabelinha aqui, eu coloco o espaço 0, 1, 2, 3 e 4, e qual que é a posição que ele está, qual que é o ponto que ele está. Está no ponto 12, está no ponto de quilômetro 12, quilômetro 13, quilômetro 14, quilômetro 15, quilômetro 16. Simples assim, simplesmente fazendo os pontos, tá bom? Ah, o que a gente pode ter também? O contrário disso. Então, por exemplo, eu tenho a mesma rua e eu começo a medir em outro lugar a pessoa. Então eu tenho os pontos marcados no chão, só tenho os quilômetros definidos, que eu já defini, só que agora a pessoa começa nesse ponto, ponto 14. Tá? Aqui então, para mim, vai ser o meu ponto inicial. Perceba que o ponto inicial sou eu que escolho. A partir do momento que eu escolho aquele ponto inicial, tá? O que vai ter para mim vai ser, eu vou escolher para onde esse meu objeto vai andar, ou além da escolha, eu vou observar para onde ele está indo, qual que é o movimento dele. A questão é, eu posso escolher qual que é o ponto 0 para mim. No caso, o ponto 0, o ponto inicial, agora aqui, foi o quilômetro 14. Antes tinha sido 12, certo? Aí ele saiu, voltou para 13 e depois voltou para 10. Então, se eu fizer agora, observando os pontos, então eu tenho o ponto S0, foi nesse ponto de 14, o espaço 1 é 13 e o espaço 2 é 12. Se eu observar apenas esse movimento agora, esse movimento aqui, que eu estou fazendo, e tabelar esse movimento, ele ficaria dessa forma. O espaço 0 dele é o ponto 14, o espaço 1 dele é o ponto 13, e o espaço 2 dele é o ponto 12, porque agora ele está voltando. Tá claro? Tá. Outro exemplo, pegamos aqui nossa rua, nossos pontos, tá certo? E vamos colocar o nosso objeto voltando. O que acontece? Essa posição que eu coloquei aqui, como ele está voltando, e eu estou começando a medir, a observar esse cara a partir daqui, aqui é a minha posição inicial. O que eu vou fazer? Eu vou traçar um referencial para mim. Vou falar, tudo que vier nessa direção, nesse sentido, eu vou chamar de positivo. Então, tudo que vier nessa outra direção, nessa mesma direção, perdão, só que nesse sentido aqui, no sentido oposto ao anterior, eu vou chamar de negativo. Então, presta atenção no seguinte, você pode definir todos os exercícios onde a sua posição inicial, a menos que ele dê, se o exercício não deixar claro o que é a posição inicial e qual é a referência, quem pode colocar isso no exercício é você. Qual que é o importante? A partir do momento que você escolhe uma referência, você não mude mais. Se você mudar a sua referência no meio do problema, você simplesmente pode errar tudo. Tá? Então, a partir do momento, a gente tinha uma brincadeira que a gente falava assim, sente-se em cima do seu referencial, tá certo? Que
fique em cima dele, apoie-se em cima dele, e a partir desse referencial você observa o mundo, tá? No caso, o universo físico em cima desse referencial, tá certo? Aqui, no caso, para mim, eu posso falar agora, se eu não pintei nada no chão, seria meu quilômetro zero. Como eu estou voltando, preste atenção do meu referencial, estou voltando, então aqui é meu quilômetro menos 1, aqui é meu quilômetro menos 2. Lembra que aqui era o 14, voltei 1, 13, voltei 2, 12, tá vendo? É o quilômetro menos 2 com relação ao meu zero. Tá? A minha tabelinha ficaria assim, se eu colocar esse cara aqui como quilômetro zero, definir como minha posição inicial, querendo ser zero. Posso fazer isso? Posso, não tem problema. A questão é que a partir do momento que você faz isso, você leva tudo que você calcular em cima do seu referencial. Tá bom? Tá. Disto feito, a gente tem aqui. Vamos agora pensar aqui na minha posição inicial de novo, nesse ponto. Agora o nosso amiguinho vai subir. Tá? Aqui é o ponto 0, ponto mais 2, ponto mais 1. Por quê? Porque agora eu estou colocando o meu referencial como positivo para cá, correto? Como ele está fazendo esse caminhar aqui, esse meu caminhar, o que aconteceu? Ele está indo a favor do meu referencial. Se aqui eu estou chamando de posição 0, quilômetro 0, posição 1, quilômetro mais 1, quilômetro S2, quilômetro mais 2. Com relação mais 2 com relação a quem? Ao ponto inicial que você colocou. Tá vendo? E a minha tabelinha ficaria dessa forma. Então, aqui, aquela hora, a gente tinha colocado o ponto 14. Então, aqui é o ponto 15. Então, aqui é o quilômetro 16. Ou seja, 14 mais 2, 16. 14 mais 1, 15. Estão vendo? Eu tenho que ser coerente com o meu referencial. Tá? É isso que é importante. Tá claro isso para todo mundo? Tudo bem? Tá? Se eu for coerente com o meu referencial, tá tudo maravilhoso. Tá? Todas as contas dão certo. Vamos lá. Nessa aula nós vimos posição em uma trajetória, tá certo? Como que a gente faz os nossos referenciais básicos, iniciais, e na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho mais sobre referencial, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Forte abraço e até a próxima aula.